Olá, alunos e professor da disciplina de Fundamentos da Ciência da Informação, do segundo período do curso de Biblioteconomia. Meu nome é Rudney Martins Silvério e hoje vou apresentar para vocês um pouco mais sobre a folksonomia, um termo que é muito presente nos tempos atuais, porém muito pouco conhecido, onde ele vem nos ajudar a organizar todo esse caos presente na web, conta dos documentos cada vez mais produzidos, advindo de uma participação cada vez mais ativa dos usuários no ambiente digital. Primeiramente, para entendermos do que se trata a folksonomia, precisamos compreender a sua origem e o seu significado. O termo foi criado em 2004 pelo arquiteto Thomas van der Waal, que viu como oportunidade um avanço tecnológico e uma crescente produção de documentos pelos internautas, a necessidade de facilitar a recuperação dessas informações. O termo ele vem da junção de duas palavras, folk e taxonomy, que seria mais ou menos a técnica de classificação do povo. Vale citar que folksonomia possui uma certa referência, uma certa relação com a taxonomia, outro termo muito conhecido na área. Entretanto, a folksonomia vai ser o oposto da taxonomia. A folksonomia ela é mais geral, é mais ampla na sua extração de conceitos. Os principais meios em que ocorre a folksonomia são sites, blogs, sites de referências bibliográficas e enciclopédias eletrônicas, dentre outros ambientes na web que a gente vai ver exemplos durante a apresentação. Todos esses meios mostram a importância da chamada Web 2.0 para que a folksonomia ocorra de fato. Para nos contextualizarmos um pouco, vou falar um pouco mais sobre a Web 2.0, também chamada de web em plataforma. Tal termo trata-se do avanço da Web 1.0, que possui um conteúdo mais estático e pouco interativo, para uma web com conteúdo bem mais interativo e muito mais dinamizado, focado na produção de conteúdo pelos seus internautas. Quanto à síntese da teoria, é válido citar a indexação coletiva, visto que a ação de conceitos, palavras-chave, é feita por uma comunidade, pessoas interessadas em um assunto em comum, ou seja, elas interagem através do feedback entre eles, é possível notar se a palavra-chave escolhida é ou não para o assunto determinado. Temos também a etiquetagem livre e as tags, que vão fazer a descrição, representação e classificação das informações presentes no âmbito da web. Quanto às principais ideias e conceitos, podemos nos basear pelo próprio criador Thomas van der Waal, que vê a folksonomia como um resultado de classificação pessoal e livre por meio de tags das informações em documentos, vídeos ou outros objetos em URL, visando a sua criação, organização, disseminação e recuperação, onde todo esse processo é feito através da categorização e classificação dessas informações presentes na web. Todo método de organização e recuperação da informação, a folksonomia vai possuir suas vantagens. Quanto às suas vantagens, o seu cunho colaborativo social e a formação de comunidades é um fator extremamente importante para essa dinamicidade existente na web e a criação é quando uma comunidade interage entre si, ela é capaz de criar diversos descritores para um determinado assunto em que ela está interessada, onde ela faz esse processo de criação e feedback, onde é possível ver a aceitação desse termo perante a, a comunidade eh, onde os usuários estão inseridos. A constante atualização da terminologia mostra a dinamicidade e interatividade desse processo, onde ocorre continuamente nessa internet cada vez mais fluida que nós temos hoje. Tal processo mostra a dinamicidade, flexibilidade e interatividade das aplicações,
Como dito anteriormente, com essa internet, com essa web cada vez mais fluida e interativa, as comunidades interagem entre si cada vez mais eh, naturalmente, produzindo cada vez mais descritores e palavras-chave. Mas também a folksonomia vai possuir desvantagens, onde, devido a essa gama de descritores produzidas, vai haver a imprecisão, subjetividade e inconsistência no vocabulário, visto que vai existir uma grande ambiguidade dos termos criados, visto que, é, conforme o entendimento de cada pessoa, é que os descritores vão ser entendidos, ou seja, ele pode ter diferentes significados para diferentes pessoas, e isso pode ser um problema dependendo do contexto. E devido a essa grande quantidade de palavras-chave produzida, há necessidade de que todo esse conteúdo seja controlado. Por isso, a folksonomia acaba faltando uma estrutura organizacional e operacional que vai lidar com toda essa gama de escritores produzidos na web, o que é um problema. Quanto aos seus principais autores vertentes, além de Thomas Van der Waal, nós vamos ter outros autores que fizeram suas contribuições para a definição do termo, visto que assim não possui um conceito totalmente padronizado. Porém, nós temos Metz e outros que vão deixar suas contribuições e pode-se notar, de certa forma, um padrão entre as conceituações desses autores. Podemos dizer que a folksonomia, conforme eles, pode ser visto como um sistema de classificação, uma metodologia, uma abordagem ou um processo de etiquetagem. Tal etiquetagem, vale citar, que existe uma certa diferença entre etiquetagem e folksonomia, onde a etiquetagem, vai ser o processo onde as palavras-chave dos descritores vão ser produzidos e disseminados. E a folksonomia é o resultado desse processo, todo o contexto depois da criação desses descritores. Quanto às suas vertentes, a folksonomia não vai possuir desmembramentos a partir dele, mas ela em si é desdobramento da teoria da representação, que tem por finalidade dinamizar o processo de representação e organização dos documentos para que as informações cheguem com mais facilidade para o usuário. Quanto à sua importância e significado, a descentralização do processo de recuperação da informação é peça-chave para nós entendermos a importância da folksonomia, visto que o usuário agora ele é protagonista no processo de criação, disseminação e recuperação da informação no âmbito da web, visto que ele é capaz de criar esses descritores, disseminar e também recuperar, muitas vezes com o uso de hashtags, onde nós vamos ver exemplos à frente, ou outras formas. A criação de tais tags tem a função de descritor a partir da linguagem dos usuários, ou seja, a linguagem natural, conforme o conhecimento de cada um e a diversidade de termos que podem ser criados. E com todo esse processo, uma nova interface, ou seja, uma nova interação vai ser criada entre os usuários de informação em rede, ou seja, tanto a rede de contatos, ou seja, a comunidade que ele está inserido, enquanto a internet propriamente dita. Vai criar uma nova interação entre esses meios, tanto os indivíduos como a internet. E aqui temos exemplos da folksonomia na prática, onde nós temos essas duas publicações do Instagram, que através dessas hashtags, esses descritores, é possível disseminar e também recuperar tais publicações, onde na publicação no canto inferior esquerdo, sobre o dia do bibliotecário, biblioteconomia, informação, conceito, conhecimento, organização, gestão, dentre outros termos, seria capaz de recuperar tal publicação, enquanto na publicação da direita
Amazônia, Marca Amazônia, Folksonomia, Pesquisa, seria capaz de recuperarmos essa publicação no Instagram. Entre outros exemplos de sites que também utilizam da folksonomia desde o seu início, nós temos o Delicious, o YouTube, o Flickr, o Conotea e o Last FM, que desde o início, desde a sua criação, sendo o Delicious o primeiro site a utilizar da folksonomia propriamente dita lá em 2004, 2005, e depois o YouTube, sendo o mais famoso site a utilizar da folksonomia, são exemplos de outros sites dentre tantos que utilizam da folksonomia na web atual e tendem a utilizar a cada vez mais, por ser um processo extremamente fácil e dinamizado nos tempos atuais. Com isso, chegamos ao final. Aqui estão as referências utilizadas para a efetuação do trabalho. Eu apresentei para vocês hoje um pouco mais sobre a folksonomia, seus conceitos, autores e vertentes, e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.